Pro Trabalhador, agência de notícias, e estamos conversando com ele, que é ator, autor e consultor em audiodescrição, pessoa com deficiência visual, Edgar Jacques. Edgar, nós comentamos aí, falamos no bloco anterior sobre os erros que você tinha e ninguém pontuava, com medo de, não enxerga, deixa, a aceitação na escola, como você começou. Me diga uma coisa, tem muita adaptação para você no palco quando você está atuando em uma peça? Tem aqueles pisos com espaladrapo, durex, aquelas fitas, né? Tem muita coisa disso? Ou alguém fica te guiando pelo ponto eletrônico? Como que funciona? Eu nunca usei o ponto eletrônico, eu não faço ideia de como seria isso. Olha que interessante. Nunca usei. Existe sim um exercício de adaptação. A gente procura fazer marcações, por exemplo, se eu tenho um ponto muito específico em que eu tenho que parar no meio do palco, a gente procura fazer uma marcação que eu possa sentir com o pé. No teatro você tem isso do foco, né? Você não pode estar fora do foco. Ou você tem que andar com um determinado objeto na mão e colocar ele no chão. Então tudo tem uma marca muito determinada por causa da luz. O Colibri, por exemplo, é um espetáculo muito feito pela luz. O humor do espetáculo é muito pontuado pela iluminação. E o meu diretor fez muita questão disso, é o Kleber Góes. Ele fez muita questão de trabalhar a iluminação e a minha localização em cena. Então a gente usa sim as fitas para que eu sinta no chão. Que tipo de fitas, Edgar? Fita crepe. Fita crepe? Imagina, que custo enorme, né? Então, pois é. É muito simples, muito simples. E como isso a concepção da peça também ajudou, porque eu tô descalço o tempo inteiro. Eu chego na cena e tiro os sapatos e eu vou conversando com a plateia, comigo mesmo, e eu tô descalço, então é fácil sentir essa marcação. Também existem outras técnicas, que é contagem de passos. Eu ando muito no palco antes da peça começar. Eu tento contar passos entre um ponto e outro. Eu tenho um vislumbre, eu tenho uma acuidade de visão muito baixa, que é de 3%. E eu uso isso também. Então eu vejo sombras. Eu tenho no meu cenário uma cadeira, um mancebo, uma balança e uma gaiola. Então isso tudo vira referência. Eu vejo o vulto daquilo, eu não sei que é a gaiola que está ali, mas eu estou percebendo aquele vulto. Então eu uso aquilo como referência. Se o vulto está à minha direita, eu tenho que estar virado para frente, ou, teoricamente, à minha frente. Então existem essas pequenas adaptações que fazem parte da concepção da cena. Não acontece nunca, ou pelo menos no Colibri não aconteceu, de ter que mudar alguma coisa em função da deficiência. Não, o diretor queria que determinada coisa acontecesse e a gente fez aquela coisa acontecer, me oferecendo o menor risco possível. Bacana! Agora, Edgar, você falou de contar passos, né? Eu conto passos para tentar achar onde eu estou, né? Para ir até a outra cena. Você já caiu do palco alguma vez? Eu ia perguntar isso. Eu já caí do Já palco uma caiu? vez. Já aconteceu esse acidente na peça? Aconteceu. Mas era uma outra peça, não é Colibri, não. Eu estava na escola de teatro, então eu estava apresentando um trabalho, era um trabalho de final de semestre. E aí a gente estava num praticável, que é um palco um pouco mais baixo e tal. E aí eu caminhei demais, fui demais pra frente. Errou os passos. Errei os passos. E acabei caindo, mas foi uma situação muito leve, assim, não foi nenhum acidente grave nem nada. Mas foi a única vez também. E o que acontece quando cai? Qual que é a sua reação? Porque a dislexia aqui vira e mexe não consegue fazer a pronúncia do sobrenome do convidado ou do convidado corretamente. E aí assume que errou, pede pra ele ajudar, tenta fazer... Assume porque errar faz parte do processo. Como é no caso do ator? É a mesma coisa. Na verdade, você levanta... Finge que nada aconteceu. Respira fundo e vai. Continua a cena, porque não tem outro jeito. Caiu, todo mundo viu. Não vai mudar nada, né? Não vai mudar mais. Claro, se você caiu e a plateia inteira tá rindo da sua cara, você dá um tempinho até todo mundo se acalmar. Aí você volta pro seu texto. Bacana. Agora, falando um pouco da audiodescrição, explica pra gente, muitas pessoas não entendem, não sabem, nem nunca ouviu falar sobre isso. O que é audiodescrição e qual é o seu trabalho como consultor na audiodescrição? A audiodescrição é uma unidade narrativa dentro de uma determinada atividade, seja ela cultural ou social. O que é isso? O audiodescritor, ele vai produzir um texto
que vai informar, ou mais do que informar, vai contar para a pessoa com deficiência visual ou alguém que tenha autismo, por exemplo, aquilo que está acontecendo. Num filme, todas as ações do personagem que não são faladas, que não tem texto. No teatro, as ações dos personagens enquanto eles não estão falando. A preocupação da audiodescrição é fazer com que a pessoa com deficiência visual ou o autista tenha a fruição daquilo que está se passando, ou da peça de teatro, ou de um filme na televisão, de uma novela, ou de um casamento, ou de uma ultrassonografia, que já aconteceu também, mães, né, grávidas, né, cegas, que querem saber como é a ultrassonografia, usam desse recurso também. O meu trabalho dentro da audiodescrição é receber os roteiros da audiodescrição, verificar se eles estão correspondendo às diretrizes da audiodescrição e dizer se aquele texto está ajudando a pessoa com deficiência visual a formar uma imagem mental daquilo que está acontecendo. De um filme, está sendo do filme, da peça de teatro, da peça de teatro. Eu nunca fiz consultoria para uma ultrassonografia, para um casamento, ou para um funeral, sei lá eu. Então eu não sei como eu trabalharia dentro desses setores. Mas dentro do meu nicho de mercado, que é a cultura, eu recebo sempre o roteiro, acompanho o filme, a peça, a exposição de fotos, de quadros, e vou dizendo, olha, isso aqui está dentro da diretriz, está ajudando a pessoa a formar a imagem. Isso aqui não está, muda esse texto, vamos pensar de outro jeito. Então é esse o trabalho. A gente tenta fazer com que as pessoas entendam que é importante o consultor de audiodescrição ser alguém com deficiência visual, porque a construção imagética da pessoa com deficiência visual, ela se dá por um mecanismo diferente. Ela não é uma composição que vem a partir dos olhos, que é uma composição muito mais rápida e instantânea. Edgar, eu posso pedir para que a gente entenda, né, melhor lá de casa, porque até mesmo eu que estou há 19 anos falando da questão da inclusão da pessoa com deficiência, trabalho com diversas pessoas com deficiência há muitos anos, muitos amigos nessa área. Às vezes a gente fica imaginando, por exemplo, a descrição de um filme. Pode contar, de repente, um trechinho de um filme ou de um espetáculo para mostrar pra gente essa diferença, ilustrar mesmo qual que seria a descrição do que a gente não está vendo e mas está sendo dito? Por exemplo, vai enxergar com o ouvir, né? Um exemplo bem clássico disso, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o empoderamento também da pessoa com deficiência visual, é assim, você tem lá um filme, o mocinho está correndo atrás do bandido, eles estão correndo na rua, o mocinho tem uma arma na mão, então ele se chama Pedro, o audiodescritor está dizendo assim, Pedro corre pela rua, João vira à direita, Pedro o persegue, Pedro mira, e aí vem o som do tiro. Pá! O audiodescritor, ele disse para você aquilo que estava acontecendo e que a gente não poderia perceber porque não tinha som nenhum ali. Só tinha trilha mesmo, né? Ali só tinha trilha sonora, ou às vezes só o som, ou só o som do passo. Mas som de passo é um som muito genérico, a gente tinha duas pessoas ali correndo. Então o audiodescritor tinha que dizer pra gente quem é que estava correndo. E na hora que aconteceu o tiro, a única coisa que o audiodescritor precisou contar foi quem mirou. Porque o outro personagem não tinha uma arma na mão. Ele não tinha dito isso. Então só dizer assim, Pedro mira, e aí a gente ouve o barulho do tiro, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Se o tiro acertou ou não, a gente vai ficar sabendo depois. Aí o audiodescritor vai dizer, João cai no chão desfalecido. Ai, Éber, eu tô com mais curiosidades aqui. Quanto mais eu quero estudar sobre isso, Éber, mais curiosa. Muito interessante, né? Porque pra gente que enxerga, a gente não consegue. São coisas que são tão naturais que a gente não consegue perceber. E aí você me falou de uma coisa que eu também não tinha muito conhecimento. Existem diretrizes dessa audiodescrição. Pode dar alguns exemplos pra gente de algumas diretrizes? Porque e aí tem pessoas fazendo mau uso, enfim. A audiodescrição é uma... Eu não vou dizer que é uma ciência, é um estudo muito recente, no Brasil, fora do Brasil, enfim. Então a gente não tem regras, a gente tem diretrizes. Tem pessoas que acreditam piamente nessas diretrizes, tem pessoas que não respeitam essas diretrizes e tem lá as razões delas e tal. Eu acredito nessas diretrizes porque
elas trazem para a pessoa com deficiência visual a autonomia de interpretação. O audiodescritor ele tem que ser ele tem que ter o máximo de objetividade possível. Claro que isso é um conceito, né? A gente é sempre subjetivo. Mas o audiodescritor ele tem que dizer o que ele está vendo para que a pessoa com deficiência visual interprete por si mesmo. Ele não pode interpretar por aquela pessoa. Então, você tem algumas indicações. Por exemplo, a gente tem que evitar ao máximo frases de duplo sentido. Um exemplo disso é: Pedro carrega um revólver. Essa frase é uma frase de duplo sentido, porque ele pode estar carregando a arma, de estar portando a arma, estar com ela na mão. Mas ele pode estar carregando de colocar balas dentro da arma. Ou seja, ele pode estar só transportando, ele pode já estar fazendo a cena... Exato, ele pode estar carregando aquilo. Para carregar, ou para tirar, exatamente. Ou pra mirar. Então você tem que evitar ao máximo, ou sempre evitar frases de duplo sentido. Você tem que evitar o uso de pronomes possessivos, seu, sua, lhe, porque esses pronomes, eles podem provocar duplo sentido em alguns momentos, porque numa peça de teatro, por exemplo, pode ser que o personagem desça do palco e passe a mão na frente do rosto da pessoa com deficiência visual. Aí o audiodescritor vai dizer assim: tal personagem passa a mão na frente do seu rosto. Vê que tem um duplo sentido aí, pode ser dentro do próprio, em frente ao próprio rosto, ou em frente ao rosto da pessoa com deficiência. Nossa, eu nunca tinha imaginado desse ponto de vista, até pra gente um exercício enquanto comunicador, pra melhorar a nossa forma de comunicar com o mundo, né? Exatamente. E a gente tem que evitar as cacofonias. Uma mão pode acabar virando uma mão. Uma fruta mesmo. Uma fruta mesmo. Então a gente evita ao máximo cacofonias. Algumas junções de palavras, elas podem se transformar em palavrões. Então você tem que tomar muito cuidado com isso também. Nossa, quanta coisa! Deixamos os palavrões pra lá, né? A gente não precisa reproduzir aqui, mas isso pode acontecer. Então, o meu trabalho é verificar se tudo está dentro dessas diretrizes. Se a gente consegue, né? A gente sempre consegue fazer audiodescrição com isso. É impressionante, né, Regina e telespectadores? Essa audiodescrição é fenomenal. Agora, Edgar, conta pra gente, já falou um pouquinho lá no começo do Colibri. Colibri para todas as idades, onde vai estar? Bom, o Colibri ele tem uma recomendação a partir de 10 anos de idade. A gente vai estar em cartaz no Teatro Décio de Almeida Prado, que fica no Itaim Bibi, na rua Cojuba, 45B. A gente vai estar do dia 30 de junho ao dia 30 de julho, sextas, sábados e domingos. Sextas e sábados às 21 horas, domingo às 19. A gente tem recursos de acessibilidade no dia 2 e no dia 16 de julho. Temos audiodescrição e a tradução em Libras também. Colibri fala sobre uma pessoa com deficiência visual que resolveu ter uma profissão incomum para ele, mas ela também toca a todas as pessoas que queiram sair da sua zona de conforto. Eu acho que a principal, ou a premissa do nosso espetáculo é isso: saia da sua zona de conforto e faça aquilo que você acha que é mais importante para você, ou naquilo que você mais se adapta, se adequa. Edgar, fala pra gente como a gente saber onde a gente compra os ingressos, como a gente saber outras informações sobre o Colibri. Bom, o Colibri... Já tá acabando o programa, você acredita? Eu falei demais, né? Eu sempre falo. Não, falou não, né? Não. A gente avisa outras vezes, não tem? Com certeza. Por favor, só me chamar que eu venho. O Colibri tem uma página no Facebook, facebook.com/Colibri o Ator Cego. A gente vai disponibilizar todas as datas lá na página do Colibri da peça, e os ingressos estão disponíveis no Teatro Décio de Almeida Prado. Eles custam R$20, R$10 a meia. Que bacana, obrigada por você vindo aqui Eu que agradeço. com a gente. Eber, vai dar agora nosso público, meu e seu, né? Com certeza. Faz um convite aí para que ele continue com a gente na próxima semana. Sem dúvida, olha, estaremos aqui na próxima semana, das 8 às 9. E você é o nosso convidado para estar com a gente. Divulgue esse canal, espalhe pelas redes sociais para os seus amigos. E nós todas as semanas queremos trazer aqui pessoas aí como Edgar, que superaram os limites, não ficaram lá, poxa, não vai dar certo. Não, vamos tentar. E foram e deram certo, estão dando certo. E é claro, a gente vai compartilhar muito aqui nas pautas com Eber essas questões da pessoa com deficiência, mas a gente vai trazer também histórias de empreendedores sociais que estão tendo lucro
atendendo um mercado que antes não era atendido pelo comércio, por produtos, por serviços. Então a gente vai valorizar bastante aí e convidando bastante gente aí que empreende nesse campo que tanto ainda necessita de empreendedores. Agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade de estar aqui à frente dessa câmera, levando informações que possam realmente gerar espelhos afirmativos para a sociedade. A gente sabe que hoje pode ter tido algum erro, afinal é um piloto, como é que já foi pro ar? Continue acompanhando o Trabalhador Agência de Notícia.